Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo Saudável. Esse é nosso podcast semanal que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades diferentes na região do Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, e que também fica à disposição de todas as pessoas que quiserem revê-lo no YouTube, na nossa plataforma lá que chama Podcast Papo Saudável. Você vai achar todos os mais de 100 episódios em 2 anos e meio que nós estamos fazendo esse podcast, que tem sido um prazer enorme poder contar com a audiência de vocês, inclusive algumas pessoas que nos mandam mensagens e falam conosco na rua, nas clínicas, mostrando que gostam do conteúdo, que adoram o que está sendo falado. Eu queria mandar um abraço aqui da Dental Clínica e da Equilibrium, Daniele e Leliane. As meninas estão o tempo todo ouvindo, né? Toninho, nosso paciente querido, né? Josué Figueiredo, homem da voz de trovão. Erotilde, obrigado pela mensagem lá no YouTube, Erotilde. Dioclésio, Renan, o meu amigo Renan lá de Alto do Rodrigues. Também Cacau, Fábio Diógenes, Josimário Cosme, grande professor. Dona de Janete, uma maravilhosa professora. Os professores gostam disso também, fico muito honrado com isso, que é uma classe que eu admiro bastante. Pedro, lá do Alto Rodrigues, também como o Renan, o Super Marcão, Dona Fênia Arapuá. Um abraço para todos vocês e todos vocês que eu tenha por acaso esquecido e não tenha lembrado o nome para colocar aqui na minha lista, mas vocês sabem que vocês moram no meu coração. Hoje nós queremos falar um pouco, numa continuação, na verdade, do episódio passado, onde nós falamos um pouco do Salmo 90, versículo 12, que ele dizia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Eu fiquei muito impressionado com isso, eu tenho ficado muito impressionado, principalmente que um grande homem chamado Watchman Nee, ele destrincha esse versículo de uma forma maravilhosa. Nós falamos um pouco da vez passada sobre Caim e Abel, como Caim é meio como que se ele tivesse perdido a descendência deles, os dias deles não foram contados na terra, diferente de Sete e de Enos, que são os descendentes que ficaram no lugar de Abel, né? Então a gente entende que o Senhor ele precisa ter prazer na nossa vida para que os nossos dias possam ser contados. E hoje nós vamos colocar um segundo exemplo que também foi dado por Watchman Nee, que é Abraão. Abraão, que era Abrão antes, né? Depois ele se tornou, Deus muda o nome dele para Abraão. A mulher dele, que era Sarai, né? Que era minha princesa, significava isso. Depois ela vira Sara, que é princesa, né? Esse Abrão, ele foi chamado por Deus. Deus disse para ele: ó, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão, como você quiser, naquela época era Abrão ainda, leva o pai, leva sobrinho, leva gado, leva tudo, né? Ou seja, já começa não fazendo exatamente o que Deus tinha pedido a ele. E aí ele vai, ele caminha, e a terra que o Senhor mostrou era Canaã. E ele chega até Arã, que era na fronteira, e ele para, ele não vai mais. Ou seja, ele fez tudo errado. Resumindo, o pai da fé fez tudo errado. Se o pai da fé se deu ao luxo de poder fazer coisas erradas e ainda assim ser o homem do coração de Deus, imagina nós. Quantas vezes você já pode ter pensado: Senhor Deus, na minha vida, Ele me pediu para fazer tal coisa e eu fiz pela metade. O Watchman Nee, ele chamar de um cristão de fronteira, né? Ou um servo do Senhor de fronteira. É aquele que faz as coisas pela metade. O Senhor manda ele para Canaã, ele para na fronteira, para no meio do caminho. E isso, muitas vezes, pelo nosso próprio comodismo. Quantas vezes o nosso Senhor, Ele deseja que na nossa vida nós expressemos a vida dele, a própria pessoa dele. Jesus Cristo, ou Yeshua, uma vez ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única forma de você ir ao Pai é por Yeshua, Jesus Cristo. E essa necessidade de nos voltarmos para Ele faz com que os nossos dias possam ser contados. Veja, Abraão,
ele só vai contar o tempo dele quando ele decide ir em direção a Canaã. Aí diz que ele tem 75 anos. Mas sabe o que é mais interessante? É que depois o Senhor chega para Abraão e fala assim, olha, você vai ter um filho, e vai ser seu herdeiro, e esse filho, ele será o pai, o patriarca, digamos assim, de toda uma nação, né? E aí Abraão, ele diz a Bíblia que ele riu, que a esposa dele na verdade se riu, porque eles eram já numa idade avançada. E aí ela disse, não, você vai ter um filho, mas não é comigo, que eu sou já idosa. Então você faz o seguinte, você pega essa pessoa aqui, que era uma mulher, uma concubina, né, uma serva deles, e você vai fazer sexo com ela e você vai ter um filho. E para Deus isso vai valer. Então, assim ele fez. E por algum tempo o Senhor parou de falar com Abraão, porque ele não creu. Olha, o pai da fé, chamado pai da fé, não acreditou nas palavras de Deus. Vocês entendem isso? Você sabe, teve uma pessoa que eu conheci uma vez que ele disse assim, essa pessoa tinha 50 e poucos anos. Ele disse assim, quando nós temos 20 anos de idade, nós acreditamos que somos imortais. Nós acreditamos que nunca vamos morrer. Podemos fazer qualquer coisa na vida que nós não morreremos. Quando chega aos 30 anos de idade, a gente começa a se pensar, epa, pode ser que eu morra, quem sabe, talvez um dia, né? Aí você começa a perceber a questão da estética. Hoje em dia, a estética ela está muito forte. Tem adolescentes de 14, 15 anos querendo fazer mudanças estéticas no corpo, porque não estão contentes com seu próprio corpo. Imagina quando você chega aos 30, aí você acha que tem que fazer mudanças, tem que fazer cirurgias plásticas, tem que fazer tantas coisas. Os homens começam a se desesperar porque até aquele momento não conseguiram terminar uma faculdade ou fazer o que eles gostariam de fazer na vida. E quando chega aos 40, aí acende um alarme, né? Você começa a dizer assim, epa, eu comecei a chegar mais ou menos na metade da vida. A metade da vida, porque aos 80 anos o padrão de vida cai bastante, com raríssimas exceções. Eu conheço pessoas com muito mais de 80 anos que têm mais disposição do que a maioria das pessoas de 20. Mas, na sua maioria, as pessoas chegam aos 80 anos com, como diz a própria Bíblia, canseiro e enfado. Então, a vida parece que é feita de muito cansaço, né? Então, quando você chega aos 40, você diz assim, epa, parece que eu estou chegando na metade do caminho. E nessa metade, depois as coisas começam a degringolar. Possibilidade de câncer aparece, possibilidade de problemas cardíacos aparecem, possibilidades de outros, diabetes e tantos outros problemas mais. Até na boca, os dedos podem ficar mais moles, né? Por causa da questão periodontal. Então, aos 40 anos, a pessoa começa a se assustar com isso. E aos 50, ela diz assim, epa, eu preciso começar a pensar o que vai acontecer no porvir. Quando eu for embora, quando eu viajar, quando eu falecer, o que é que vai acontecer? Para onde eu vou? E as pessoas começam a serem mais introspectivos e pensarem mais no futuro, ou seja, no pós-morte. Eu tenho um versículo aqui, Provérbios 22:6, diz assim, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Alguns tentam dizer, instrui no caminho do Senhor. Não, ele não fala no Senhor aqui na verdade, ele diz no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Não é à toa que nós conhecemos muitas pessoas que são trambiqueiros, que são complicados, que passam a vida ensinando seus filhos a serem também trambiqueiros e até quando eles morrem eles tendem a ser trambiqueiros. Então o caminho que você ensinar o seu filho, e a melhor forma de ensinar não é dizendo e não fazendo, a melhor forma é você fazer. Você quer que seu filho seja um bom leitor, que ele seja um menino estudioso? Estude na frente dele, estude junto com ele. Chega para o seu filho e diz, vamos ler aqui. Aí você lê um livro, seu filho lê um outro, claro que não serão os mesmos tipos de livros. Seu livro é um livro de adultos, um livro de uma criança, por exemplo, seria até uma revista em quadrinho que seja. Você sabe, quando eu era criança, eu adorava revistas em quadrinhos. Isso, de certa forma, me causou uma certa vontade até de colecionar revistas e tudo mais. Isso fazia muito bem. Me tornava estudioso, eu fui colocado no colégio antes do tempo, eu entrei na faculdade com 16 anos.
e tendo estudado num colégio que não era tão, digamos assim, valoroso aqui no segundo grau. Na época esse colégio não existe mais. Então assim, no final das contas, você ensina seu filho no caminho que ele deve andar, ou o caminho que ele deve andar é um caminho de trambiques, de falsidade, de mentira, que é isso que você vive na sua vida e está passando para os seus filhos, para eles aprenderem a serem também mentirosos, trambiqueiros, que passam a perna, que se vendem, não é? Então, pense nisso, porque os seus filhos serão a nova geração, serão os que poderão ou não cuidar de vocês. Vocês já foram, por exemplo, lá no Juvino Barreto? Juvino Barreto é um lugar lá em Natal que muitos idosos e idosas são meio que jogados por seus filhos lá. Eu vi certas histórias que me deixaram arrepiado e que me fizeram chorar. Quando tinha uma época, faz algum tempo que eu não vou no Juvino Barreto, hoje eu tenho feito minhas filantropias mais na região do Vale do Açu, mas teve uma época que eu fui lá, por um motivo que não precisa ser contado aqui, na realidade, mas tinha uma senhora, toda semana, ela pegava uma mala e ela ia até, acho que era na sexta-feira, ela ia lá tinha uns bancos assim na frente e ela sentava lá naquele banco com aquela mala de roupas. Não interessava o que as pessoas dissessem para ela, ela fazia isso toda sexta-feira. E alguém perguntava, mas por que você está aqui agora? Porque meu filho vem me pegar. Ele disse para mim que na próxima sexta-feira ele viria me buscar às 5 horas da tarde. E quantas sextas-feiras aquela senhora estava sendo enganada pelo seu filho, que tinha levado o cartão de aposentadoria dela para poder receber o dinheiro e deixá-la jogada às traças lá no Juvino Barreto. Será que aquela senhora ensinou ao seu filho os valores adequados, que até quando ele fosse o filho, envelhecesse, ele teria esses valores no coração? Ou será que ela talvez não tenha ensinado adequadamente? Será que esse filho era tão descaradamente ruim, péssimo para uma mãe, que ainda acreditava na palavra dele? Ou será que isso tudo pode ter sido ainda culpa da criação dos pais? Pense nisso, você que está me ouvindo, ensina seus filhos. Mas Abraão, no capítulo 16 de Gênesis, eu vou dizer aqui para vocês, Abraão, ele diz assim, no capítulo 16, versículo 15, e Agar deu à luz um filho a Abrão. Agar foi aquela mulher, aquela concubina que Sara passou para Abraão, você vai ter um filho com ela, não é comigo porque eu sou já idosa. E Abraão chamou o nome de seu filho que Agar tivera Ismael, que é o pai hoje de todos os árabes, né? Mas não era esse o filho que Deus tinha falado para Abraão que ia ser da descendência dele, que ia ser Israel. E diz assim, e era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Meus amigos, esse é o último versículo do capítulo 16. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. No capítulo 17, o primeiro versículo, ou seja, o versículo seguinte da Bíblia, que lembre-se que as Escrituras, ou o Velho Testamento, eles não tinham capítulos e versículos, era um texto só. Então, logo a seguir de se dizer que Abraão tinha 86 anos, diz assim, sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Olha que coisa interessante, de um versículo para outro desapareceram 13 anos, só porque Abrão e Sarai decidiram fazer o que era da vontade deles. Você já experimentou isso na sua vida? De muitas vezes você sentir que na sua intuição que o Senhor Deus, o Deus que você ama, o Deus que você crê, Ele gostaria que você fizesse tal coisa e você diz assim, não, mas quem manda aqui na minha vida sou eu. Eu vou fazer o que eu quiser, independente do que Deus tenha mostrado para mim. E aí você faz. E aí você sente a ausência de Deus. Ele desaparece da sua vida. Não sei se por 13 anos, não sei por 12, 10, 20 anos, não sei por quanto tempo. Mas ele é aquele Deus que se afasta. Ah, é isso que você quer? Tá bom. Então você quebra a sua cabeça aí, você vai dar com a cabeça no muro, vai se ferir bastante, depois eu volto para conversar com você. E aí quando ele volta, ele diz assim,
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês sabem que a palavra que lá no hebraico, esse Deus Todo-Poderoso, ela é como se fosse o úbere de uma vaca para um bezerro. O bezerro ele não precisa de mais nada, nem de água. Ele só precisa mamar no úbere da vaca. Então é como se Deus dissesse, eu sou tudo o que você quiser. O que é que você precisa? Você não acredita em mim ainda? Você não acreditava quando você tinha 86 anos, quando eu disse que você ia ter um filho? Pois agora com 99, mais idoso ainda, eu estou dizendo, eu sou todo-poderoso. Você pode ter um filho com 99 anos. Sua mulher está 13 anos mais velha, pois ela vai ter um filho. E assim aconteceu. Meus amigos, a gente precisa aprender a ter um pouco mais de fé. Fé que o Senhor está no controle da nossa vida. E nós pararmos de ser essas pessoas que brigam com Deus. Todas as vezes que a gente briga com Deus, a gente sai perdendo. No mínimo, a ausência dele. E perder a presença de Deus na nossa vida não tem coisa pior. É pior do que passar fome. É pior do que uma doença. É pior do que qualquer coisa. Se você tiver a presença dele, você consegue passar por tudo isso sem problemas. Mas se você não tiver a presença dele, então vamos parar de quebrar a cabeça, começar a ouvir aquela vozinha na intuição que diz para nós o que nós devemos fazer junto ao nosso Deus. Aqui o tempo passa muito rápido, como vocês já perceberam. Então, vou deixar o versículo para vocês. Salmo 90, 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está pedindo, o salmista, Senhor, me ensina, eu não sei contar os meus dias, eu não sei fazer o que é correto para o Senhor, mas me ensine, eu preciso disso. Ok? Encerramos por hoje essa primeira parte do programa, já estamos bem adiantados na hora, a coisa, para mim, pelo menos voa aqui, eu acho que eu precisaria de 1 hora no mínimo de programa, né? Vamos começar a negociar isso, Arildo. E o resultado é que agora eu preciso falar um pouco para vocês dos nossos patrocinadores, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas, e eu sou o Giovanni Dantas, o que vos fala, e a Equilíbrio, a nova clínica médica da cidade. Na Dental Clínica, por sinal, agora em agosto, nós estamos com o mês do Botox e do lábio. Você tem o desejo de ter aqueles lábios meio Angelina Jolie, ficar com aqueles lábios bonitos, mais cheios, nada melhor do que procurar a doutora Eduarda. A doutora Eduarda tem o meu selo de qualidade. Eu experimentei um Botox, por sinal, preciso falar com ela. Eu digo, eu tenho que arranjar tempo, porque ela vive me cobrando para fazer um retoque, deveria ter sido feito com 15 dias, e já tem mais tempo que isso eu não fiz. Mas eu fiquei com a cara de mais jovem depois disso, uma mão super leve, uma mão de fada, eu indico realmente. Na Dental Clínica nós temos também o Dr. Érico, com aparelhos ortodônticos de todos os tipos que você possa imaginar. Mas esse mês, especificamente, eu queria que vocês entrassem em contato com 999816640, falem com Franciele ou com Maria, e vocês vão perceber que tem condições simplesmente fantásticas para Botox e lábio. Vocês não vão se arrepender, não percam, é agora em agosto. Em setembro não tem mais, você tem menos de 2 semanas para isso. Então aproveite, porque esse é o mês do lábio e do Botox. Tá? Claro, além de tudo que você já conhece da Dental Clínica, laser e ag laser para tratar ronco, 1/3 da população ronca, e o ronco não é só o barulho que ele faz, ele gera hipopneia, dificuldade de respiração, podendo inclusive comprometer a sua saúde e sua vida. Então tem forma de tratar ronco sem precisar necessariamente usar aqueles aparelhos grandes e desagradáveis. Conheça isso na Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Além de, claro, implantes, já fizemos mais de 14 mil implantes e continuamos fazendo isso o tempo todo. E as facetas de porcelana que a gente consegue fazer no estalo de dedos numa só sessão, tá? Eu queria lembrar a vocês também da Equilibrium, que é a nova queridinha, digamos assim, das clínicas da cidade. Eu estou recebendo muitos elogios e parabéns, fico honrado com isso. A região do Vale do Açu, todas as cidades aqui ao redor, não dispunham de um tomógrafo, e nós temos um tomógrafo de uma qualidade ímpar, uma qualidade fantástica. Conseguimos fazer cortes com 0,4 milímetros, é uma coisa muito boa. E sabe, eu digo isso para todas as pessoas, na primeira semana de uso do tomógrafo, nós já conseguimos ajudar a salvar 2 vidas, só isso já pagou aquele tomógrafo, não tenha dúvida nenhuma. E ele está sendo utilizado todos os dias,
de 7 às 7, 7 da manhã e 7 da noite. Então, se você precisa de tomografia, se seu médico fez uma requisição, corra para nós, venha fazer a tomografia conosco. Você não precisa mais ter que viajar para Mossoró ou Natal para fazer uma tomografia de qualidade, com um laudo fantástico, Dr. Franklin Tertulino, excelente radiologista. Além disso, eu quero dizer aqui no ar, porque já foi falado, também na rádio, o Dr. Cury, que é um fenômeno da medicina lá em Mossoró, foi ele que trabalhou e trabalha demais até hoje para que a Liga no combate ao câncer fosse instalada e fosse o que ela é hoje, um padrão de altíssimo nível. Nós estamos fazendo uma parceria, já foi anunciada por ele mesmo. Então os exames serão feitos na Equilibrium, que é a nossa clínica da Liga do combate ao câncer. Então, só crescendo, novos equipamentos estão chegando. No próximo mês, se Deus permitir, raio-x, provavelmente o mamógrafo também chega. Densitometria, o ultrassom, já fazemos exame de ultrassom, só nesse sábado que passou, foram acho que quase 30. Vocês têm à disposição, já começando a ter um padrão de qualidade mais elevado. Se você antes precisava de médicos com um padrão elevado de qualidade, médicos bons, com um selo de qualidade, como nós temos na Dental Clínica os dentistas, você já pode dispor isso na Equilibrium. E os próximos aparelhos que vão chegar, terminando com no final do ano, se Deus permitir, e Ele tem permitido, ressonância magnética. Então a gente vai ter uma quantidade de aparelhos completa para que você possa ter os exames sem precisar necessariamente sair. Claro, também teremos laboratório de análises clínicas, teremos consultórios, 27 especializações, sala, centro cirúrgico, para fazer até aquela endoscopia que você precisava, cirurgia de catarata, tantas outras coisas mais. Então a Equilibrium ela funciona ao lado da Dental Clínica Dr. Giovanni. O telefone da Equilibrium é 99696-2122. 99696-2122. Se você quiser nos seguir no Instagram, você coloca lá arroba, no caso não precisa do arroba, você vai procurar lá no Instagram, você bota Equilibrium Açu, né? Equilibrium, é BRIUM, Açu com 2 S, Equilibrium Açu, e você vai chegar no nosso Instagram, que já está bombando, né? O Instagram da Dental Clínica é o Dental Clínica Dr. Giovanni. E eu também tenho o meu pessoal, que é Dr. Giovanni Dantas. Então, se você entrar num desses Instagrams, você vai poder nos seguir e você vai poder saber do que há de mais moderno, de melhor na odontologia e na medicina. Nós não fazemos as coisas pela metade. Nós não somos como aqueles servos do Senhor que ficavam na fronteira. Nós vamos à frente. Então, quando foi feita a Dental Clínica, a proposta é que fizéssemos a melhor clínica do Nordeste, uma das melhores clínicas do planeta. Isso foi feito, tá? Então, hoje em odontologia, tudo que você precisa de mais qualidade, você tem na Dental Clínica. E em relação à medicina, nós só começamos. Décadas que as pessoas gostariam de ter um tomógrafo. Eu comprei o primeiro tomógrafo, mas era um tomógrafo odontológico. Agora trouxemos um tomógrafo médico. E há muitos e muitos anos que as pessoas penam com isso. Pessoas morreram porque não tinham uma tomografia para fazer aqui e não tinham condições de sair da cidade. Às vezes até por uma questão do próprio organismo que não permitia. Mas isso mudou. Nós já temos um tomógrafo aqui em Açu e vamos ter outros exames cada vez mais com mais qualidade. Então, a Dental Clínica e a Equilibrium se unem para trazer o que há de melhor para você. Os telefones 999816640 da Dental Clínica, 996962122 da Equilibrium. Fiquem com Deus, até a próxima semana, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.